Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu prometi de fazer um vídeo, e um vídeo que acredito eu vai ser um vídeo muito polêmico. Não é para qualquer maçom ou todo maçom que vai falar o que eu vou falar para vocês. Tem que ter, de certa forma, conhecimento dos princípios da causa e, de certa forma, um certo desprendimento com o sistema político das potências autocráticas. Eu me sinto muito à vontade, muito livre em falar para vocês. Primeiro, seria necessário da sua parte perder um pouco do fanatismo, perder um pouco, de certa forma, do sentimento de uma criança que não conhece a verdade, né? Disse Cassaelli, né? Que é uma música que ela compôs. É necessário que você deixe um pouco de ser criança, de você deixe não se permita ser levado pelas narrativas das potências autocráticas. Você vai escutar muito de maçons, principalmente de maçons que estejam envolvidos dentro da política maçônica, que o grão-mestre da instituição, ele não é remunerado, ele trabalha ali de forma voluntária, ele não ganha dinheiro. Se observa que essas narrativas ditas por maçons, são maçons que já, de certa forma, estão envolvidos diretamente com o grão-mestrado. Pode observar. Logo, essa narrativa de convencer os demais maçons da base, né, da parte deles, criando assim um impedimento para que não nasça em você uma ambição de chegar ao poder do grão-mestrado. Bem, para você entender o que eu quero falar para você, você tem que entender um pouco do que seja política. Não no sentido da etimologia da palavra, mas do que seja a política em ação, a política em expansão, do que seja de fato essa imundice, né, do que consiste a política do Estado, e etc, etc, etc. É difícil o maçom aceitar isso, porque ao adentrar na maçonaria, ele é levado a um condicionamento associativo. Ele é levado a um condicionamento em acreditar que a potência maçônica ela quer beneficiar a humanidade, quer fazer feliz a humanidade, e que não tem nenhum tipo de interesse administrativo em usufruir dos bens adquiridos da instituição. E que todos que ali estão, né, estão ali por voluntariedade, que estão ali simplesmente por amar, né, a instituição e de fato querer o trabalho, no sentido de crescimento da sua intelectualidade, da sua espiritualidade, e que a questão do financeiro é algo totalmente sustentável no sentido da existencialidade administrativa. Mas eu não vou aqui ser hipócrita, eu não vou aqui ser inconveniente comigo mesmo e não dizer para você que há maçons que se beneficiam sim dos benefícios financeiros da instituição. E esses maçons nada mais é do que o grão-mestrado. Se eu estiver equivocado, se tudo que eu venho falar aqui hoje é falácia, né, que você tire as suas próprias conclusões no sentido de você conseguir galgar, né, o ápice do poder maçônico, que seria o grão-mestrado, para que você tire as suas próprias dúvidas e você seja, quando você lá chegar, você seja sincero consigo mesmo e lembre desse irmão, desse velhinho aqui, diz, pô, o Jair, num certo vídeo, disse que é possível sim um indivíduo ou mais indivíduos se beneficiar do financeiro da instituição. E para isso eu prometi para alguns irmãos que fazem parte de um grupo, dar o caminho das pedras. Como galgar, como você chegar a se beneficiar do financeiro da instituição. Primeiro você tem que ser político.
primeiro você tem que ser um bom político. Eu digo sempre que o político no sentido profano, o político ele não tem sexo. Ele não tem sexo. Ele é uma pessoa, ele não tem palavra. Ele não tem, digamos assim, caráter. Ele é uma pessoa que fala aquilo que o outro quer escutar. Ele é uma pessoa que simplesmente se envolve em todos. Se você assistiu o meu último vídeo, algum momento ele é o coitadinho de mim, algum momento ele é o dominador, algum momento ele é o opositor. Então o político ele não tem ética. Isso na política profana, veja bem. Ele não tem ética. Ele é o momento, né? Você observa aí os políticos no sentido administrativo da nossa República Federativa. É inconfiável. Um político, ele é inconfiável. Você sabe disso. Não estou aqui generalizando, né? Não estou aqui generalizando. Eu vou dar um exemplo aqui. De um cara interessante que é porque se tornou famoso e que um dia ele disse que jamais seria político, jamais ele ia galgar um cargo público, né? Que é aquele juiz Sérgio Moro, né? Sérgio Moro, ele disse, quando ele estava ali no processo, digamos, de juiz, defendendo a sua ideia de justiça, etc., ele foi interrogado perguntando se ele teria algum cargo político. Em um dado momento, foi provado que o mesmo não assegurou a sua palavra. Ele se deixou levar, até porque era esse desejo. Então ele em si já estava fazendo o seu caminho, a sua cama, para chegar onde ele chegou. Hoje ele é um senador político, né? Então daí você tira, né? Só um exemplo para você entender. Então se você quer se beneficiar dos benefícios, digamos assim, financeiro da instituição, você tem que galgar o poder máximo da instituição, que é o grão-mestrado. E essa narrativa que se cria desses indivíduos, principalmente da parte do grão-mestre e daqueles assessores, que o grão-mestre não é remunerado, que o grão-mestre não ganha dinheiro para exercer o cargo, é uma narrativa de convencimento para que não nasça em você o interesse. Porque a partir do momento, digamos, olha só como é interessante, a partir do momento que eu diga que o grão-mestre ganha um salário de 50 mil reais, meu irmão, vai ter, quando houver as eleições das instituições, 200 chapas, ou até mais chapas para disputar o grão-mestrado. Não é verdade? Não diferente de uma eleição para vereador, né? Você imagina se o vereador não ganhasse nada em um município para exercer o legislativo do seu município, da sua Câmara. Você acha que teríamos tantos candidatos a ser vereador? Você acha que teríamos tantos candidatos a ser prefeito, tantos candidatos a ser governadores, etc.? Se fosse tudo de graça, se eles não fossem remunerados, pode ter certeza que não haveria sucessão. Olha onde eu vou chegar, haveria sucessão. Já que eu não ganho nada, já que eu vou fazer ali? Me estressar e etc, né? Então, crie essa narrativa que o grão-mestre não é remunerado para que não haja disputa eleitorais e que a sucessão mantenha-se. Se você observar, se você der um tempo para você e você começar a estudar essa temática do que eu estou te apresentando, você vai ver isso em muitas potências autocráticas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui do Grande Oriente do Brasil. Se de fato o primeiro grão-mestre foi José Bonifácio, o que aconteceu? Houve eleição para grão-mestrado? Não houve. José Bonifácio pegou Dom Pedro I e o colocou no cargo de grão-mestre. Beleza. Aí aconteceu que essa dinastia hereditária foi passando, ou seja, fulano fez fulano, ciclano fez ciclano e etc. Essa dinastia gobiana, ela já vem há 100 anos. E quando acontece que um indivíduo, né, que não esteja envolvido dentro dessa dinastia, ele resolve
pelo próprio regimento eleitoral e a própria constituição da instituição, lançar a sua candidatura, o que acontece? O que acontece? Há incisões, há impedimento. Não foi o que aconteceu em 1927? Não foi o que aconteceu em 1973? Quando houve outra chapa para concorrer ao grão-mestrado do Grande Oriente do Brasil? Aquela dinastia que lá já estava não queria largar o osso. Não queria largar o osso. Não queria, porque corre-se o risco de que uma outra dinastia que adentre possa revelar, possa dizer de fato o que ocorre dentro da instituição. Então, se eu falar aqui para vocês que, e de certa forma, vocês de princípio vão ignorar, eu considero essa dinastia política das instituições como se fosse um cartel. Eu já falei isso aqui várias vezes. É um cartel, ou seja, pai deixa o filho deixa o outro filho e assim por diante. Assista aquele filme O Poderoso Chefão. Então você vai entender o que eu estou falando, né? Na maçonaria, ela não foge desses parâmetros. Por isso que cria essa narrativa que o grão-mestrado não é remunerado, para não nascer em você o interesse de ser um grão-mestre. Porque o que você vai ser grão-mestre? Para quê? Para ter o poder. E se você for uma pessoa um tanto inteligente, não, cria-se que eu tenho que lapidar a minha pedra bruta, cria-se que eu tenho que ser humilde, ou seja, cria aquela ideia e que você vai vivendo toda a tua vida maçônica sem nenhum interesse de ser grão-mestre da instituição, porque já levaram você a um condicionamento. O que acontece? Acontece que alguns indivíduos entendem essa política, sabe o que ocorre de trás dos bastidores e que desperta o interesse também, não somente pelo poder, mas também administrativo para usufruir dos benefícios da instituição, e acontece de criar chapas. Temos aqui em 2018, na cisão do GOSP, o Baluch, ele estava cotado, eu me lembro muito bem, eu estava no Grande Oriente do Brasil, eu era um que ia votar no Baluch, né? Eu estava ainda nas fileiras do Grande Oriente do Brasil, que eu já estava enojado do Marcos José da Silva, da sua forma administrativa, um ditador, e eu ia votar no Baluch, aqui do estado do Ceará, eu ia votar no Baluch. O que acontece? O Marcos José, para não quebrar a dinastia de transmissão, para não se trazer à tona, de fato, a questão administrativa do poder central, criou-se várias narrativas de impedir o Baluch de se candidatar a grão-mestrado. É o que aconteceu, a cisão, porque se entrar um cara que, por exemplo, que o Baluch, de certa forma, na sua campanha, indiretamente estava mostrando as incoerências administrativas da instituição, vamos impedir o cara, porque quem está no poder, está no poder. É o poder pelo poder. Quem é político aqui, quem tem um pouco de esclarecimento, vai entender o que eu estou falando. Então, o que acontece? Marcos José interviu, fez o seu sucessor faz o seu sucessor e assim mantém, houve aqui na Bahia, né? Houve em Minas Gerais, não quer largar o poder central. Agora não quer largar o poder, pelo simplesmente da vaidade do poder, então seria os grãos-mestres uma pessoa que não seria exemplo para ninguém. Ora, meu irmão, se eu fico 4 anos e quero mais 4 anos, é porque, de certa forma, eu tenho um benefício, e benefícios extraordinários, porque tudo que se passa na instituição passa primeiro na minha mão, pelo grão-mestre, digamos assim, pelo indivíduo que está ali à frente do executivo. Ele sabe quanto entra, ele sabe quanto é que sai, e etc. E não é pouco não, é dinheiro. Então, se você estudar um pouco da historicidade do Grande Oriente do Brasil, dessa transmissão do poder, você vai ter comigo e vai entender que essa dinastia ela é passada de geração em geração. E nas potências estaduais das grandes lojas não é diferente. Tem grandes lojas aí que essa dinastia já vai a 40 anos, já vai a 50 anos, já vai a 90 anos, e etc, etc. Aí quando você, que é um comum, ou seja, você é um mestre maçom comum, se você quiser
usufruir dos benefícios da instituição, o caminho não é fácil. O caminho não é fácil. É um caminho árduo. Primeiro você tem que ser hipócrita dos hipócritas. Você tem que ser político. Você de fato tem que rezar na cartilha. Você tem que fazer aquilo que o sistema requer que você faça. Até o momento que você tenha, de certa forma, a empatia do quem está lá, de quem está no poder. Porque se você não tiver a empatia de quem está no poder, você fica na caminhada. Vão acabar com você, vão destruir você. Mas se você, de princípio, conseguir a empatia do grão-mestre, você já conseguiu ali a chave para chegar ao poder. Primeiro você tem que conseguir a empatia do grão-mestre e torcer que o acordo político desse grão-mestre não esteja fechado já com o outro, ou seja, com o seu sucessor. Se tiver fechado com o seu sucessor, aí é impossível você chegar lá. É impossível você chegar lá, pode ter certeza disso. Para que você possa chegar lá voluntariamente, sem entrar no sistema, você vai ter que usar da seguinte temática que eu vou te dar o caminho da pedra. Primeiro, ser político, não ter posicionamento, não ter ética, primeiro. Você ser um coitadinho de mim, você ser um dominador, você ser um opositor, certo? E logo também ter uma bagagem de dinheiro. Você tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro. E logo também você tem que ter apoio. Você tem que ter apoio da base. Se você estiver vendo qualquer semelhança com a política pública, né, com as políticas sociais, ou seja, com a política comum do Estado, não se espante. Você tem que ter a base ao seu lado. Você tem que ter o povo do seu lado. E qual é a forma primária para que você possa ter apoio do povo? Você falar a língua do povo. Você falar o que o povo quer ouvir. Então comece logo a se inserir no povo. Comece logo a ter o cheiro do povo. Comece logo a pregar sonhos. Comece logo a fazer aquilo que um bom político faz. Pregar a esperança e etc, etc, etc. E para isso você vai ter que ter disponibilidade. Disponibilidade. De quê? De se envolver na eclésia geral da jurisdição da tua potência. O quê? Lembra daquela falazinha que eu marquei lá, que quando eu falasse nesse vídeo você ia lembrar de um certo indivíduo que está tendo essa mesma temática que eu estou te apresentando aqui agora? Lembra? Bem, qualquer semelhança é pura coincidência, viu? Então você vai ter que agora procurar visitar o máximo de lojas da jurisdição. Você procurar saber as deficiências das lojas maçônicas da jurisdição. Você vai ter que conhecer do aprendiz, digamos, porque você vai ter que também alimentar os sonhos do teu aprendiz, porque ele vai ser um futuro mestre, e se encostar ali no venerável daquela loja e de todos os mestres daquela loja e conseguir a empatia, conquistar a empatia daquela loja, daqueles mestres maçons, que eles são os verdadeiros eleitores da instituição. Então é necessário que você comece a falar a língua dessas pessoas, falar a língua daquela loja. Você vai lá numa loja do interior, você percebe a dificuldade daquela loja. Por debaixo dos panos, você chega lá, vai ter uma iniciação, vai ter uma festa de beneficência, vai ter alguma coisa naquela loja, você já deixa ali uma contribuição de R$1.000, sem ninguém perceber como um bom político. Na hora lá da pedição, na hora lá de ratear, né? E aí você ali voluntariamente, vou deixar aqui minha contribuição para vocês de R$1.000, de R$500, você já conquistou aquelas pessoas. E isso ninguém sabe do teu real interesse. Não precisa que você diga que você está querendo chegar ao grão-mestrado. Você cria uma ideia para os seus ouvintes porque vão chegar para você e dizer assim, pô, você deveria ser o nosso grão-mestre, cara, você é um cara dado, você é um cara que sabe administrar, você é um cara que tem conhecimento de ritualística, você é um cara, pô, sensacional, você poderia... Começo a rezar na tua cartilha e começo a alimentar a tua verdadeira ideia, que é chegar no grão-mestrado, que é chegar no poder, porque você está trabalhando aqui nos bastidores como um bom político. Então você começa, aí você vai ouvir com o tempo, com certeza, você vai ouvir com o tempo
Ah, pá, você poderia ser nosso grão-mestre, rapaz. Poxa, etc. Porque você já está conquistando os conquistáveis. Você já está rezando na cartilha do que consiste a política, né? Do bom vizinho, do bom samaritano, e etc, etc. Bem, caminhando dessa forma, você sendo conhecido em toda a jurisdição, né? Sendo louvado por toda a jurisdição, você vai ter um impasse. Você vai ter um grande impasse que é agora o grão-mestre que está no poder. O grão-mestre. E aí você vai ter que conquistá-lo. Se você não conquistar ele, pode ter certeza que tua carreira ali, as tuas vontades, os teus sonhos de chegar lá, vai cair por terra. Mas aí, como é que eu vou conquistar esse cara e quebrar essa dinastia? Como é que eu vou conseguir? Tem um negócio interessante, quem já assistiu a Casa de Papel, quando o professor está ali dando instruções para as pessoas, né, os seus alunos ali que vão fazer o assalto, o professor joga uma ideia, é o seguinte, qual é uma forma que a gente pode deixar as pessoas que não gostam da gente, as pessoas que nos odeiam, ela vir para o nosso lado? Ela passar a ficar defendendo a nossa causa? Como a gente pode conquistar isso? Como a gente pode conquistar uma pessoa que ela nos odeia, ela não nos quer, mas qual é o meio? E aí muitos se dá a ideia, o sexo, uma festa, uma bebida e etc. E o professor diz, dinheiro. O dinheiro faz com que as pessoas mudem de ideia. O dinheiro muda as pessoas. Então, se você tiver de fato o intuito de chegar ao poder, né? Chegar ao poder, você vai ter que ser político. Você vai ter que chegar, quando você sentir que você conquistou a empatia do teu grão-mestre, aí você vai conversar de ouvido a ouvido. Se ele não tiver já um sucessor fechado, e se ele não quiser quebrar a dinastia, né? Se ele não quiser quebrar, ele não vai aceitar a tua proposta. Mas se ele estiver cagando para o outro sucessor e que se ele queira se beneficiar a si mesmo, se ele for vendável, né, você vai conseguir. Então você usa dessa malícia. Você chega para o seu grão-mestre e, meu grão-mestre, vamos aqui, ó. Eu tenho isso aqui, te ofereço isso aqui e ainda te ofereço você ficar aqui do meu lado. Você não sai daqui, né? Eu vou ser grão-mestre e você fica aqui do meu lado. Eu te coloco aqui como grande secretário, eu coloco aqui você como grande tesoureiro. E aí a coisa fica toda na nossa mão. É desse jeito. Então, meus queridos, o caminho das pedras é esse aí. Ser um bom político. Um bom político. Não acredite nessa narrativa, né? Nessa narrativa que grão-mestre não é remunerado. Mas já aí não tem contra-cheque, já aí na prestação de conta não apresenta remuneração para o grão-mestre. Vou te fazer só uma pergunta, quem for pastor evangélico aqui e quem for da igreja evangélica, Edir Macedo tem alguma coisa no nome dele? Edir Macedo tem alguma coisa no nome dele que seja da igreja? A narrativa do Edir Macedo não é dizer que ele não tem patrimônio nenhum. A narrativa é ele dizer que tudo é da igreja. Agora, de quem é a igreja? De quem é a igreja? É a mesma coisa você dizer que o Papa não ganha dinheiro, que o Papa não tem benefício. A mesma coisa quer você fazer acreditar que um grão-mestre não tem benefício. Se não tem benefício declarado é para que poucas pessoas venham a saber. Vamos falar isso de caixa 2, chamar isso de caixa 2. E poucos sabem. Se não tem benefício escrito, mas tem benefício de suas viagens pomposas, a qualquer momento, se ele disser que vai para um outro país, ele leva a cunhada, leva uma comissão, é benefício. E por que não desviar dinheiro? O maior desvio de dinheiro institucionais, quais são?
fazendo obra, não é verdade? Você vê o Estado quer desviar dinheiro, vamos fazer uma obra, né? Vamos fazer um calçamento, né? Vamos fazer uma creche, ali é onde entra o caixa 2, onde entra a maracratua, digamos assim, do sistema. Na maçonaria, meus irmãos, infelizmente a autocrática não é diferente, ok? Então, se você ambiciona dos benefícios, quer se beneficiar do financeiro da instituição, chegue no grão-mestrado e eu, resumidamente, apresentei o caminho das pedras. Te amo sem te conhecer.